Se você pensava que a igreja perseguiu bruxas e matou milhares de pessoas na Inquisição, você precisa assistir esse vídeo até o final. E afinal, antes da gente começar a estudar essa história de fato, a gente também precisa saber responder a essa pergunta. Qual é a importância de estudar a história da igreja? Um grande erro atualmente, que é o erro de separar a história do mundo, de separar isso da história da igreja e da história da salvação. Isso é algo que começa já com o final da Idade Média, em que o homem começa a pensar que pode simplesmente virar as costas a Deus e pensar em um mundo puramente humano. E isso também se transpõe para a história, quando a gente olha para essa história e pensa que podemos pensar o mundo e pensar o decurso dos acontecimentos no mundo de uma forma totalmente humana e material, sem levar em consideração a ação de Deus nesse mundo. Então, a primeira coisa que nós precisamos pensar é que Deus age na história. Deus age no mundo diretamente. E quando nós estudamos a história da civilização, nós estamos, de certa forma, estudando a história da ação de Deus no mundo, ou a história daquilo que Deus permitiu na nossa condição decaída, nesse caminho, nessa jornada, até que nós possamos, de fato, encontrá-lo. Nós não vamos estudar simplesmente a história da igreja, mas vamos estudar a história da ação de Deus no mundo por meio da sua igreja. Nós vamos pensar aqui em 9 motivos pelos quais nós podemos e devemos estudar a história da igreja. O primeiro deles é pensar que estudar a história da igreja é entender a nossa própria história. Porque nós não estamos no mundo soltos, por acaso, como se fosse de paraquedas, né? Nós, na verdade, formamos parte de uma comunidade, de uma história de 2000 anos. E se nós somos igreja hoje, nós precisamos conhecer aqueles que estiveram aqui antes de nós. Segundo ponto que nós podemos pensar é que estudar a história da igreja é enxergar a ação divina concretamente no mundo, desde os sucessos até as maiores tragédias ou fracassos. Por quê? Aquilo que é sucesso é de fato um presente, uma graça divina. E aquilo que é tragédia, ou fracasso, ou fatalidade, é aquilo que Deus permite de alguma maneira para que, seja na igreja ou no mundo de forma geral, para que nós possamos aprender, para que nós possamos olhar e voltar para Deus e converter o nosso coração. Terceiro motivo, nós podemos pensar que estudar essa história da igreja é compreender as bases e fontes da nossa civilização, porque o pensamento que nós temos civilizacional hoje é um pensamento predominantemente cristão. E as bases da nossa civilização estão ainda sobre uma construção de valores cristãos, de família, e não só isso, né? Mas nós temos aqui fatos concretos, como, por exemplo, a igreja sendo a responsável por criar a universidade. Quarto motivo, nós podemos pensar que quando nós estudamos a história da igreja, nós temos certeza de que realmente esta igreja é uma instituição divina e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Porque quando nós olhamos para a história, nós vemos vários momentos de crise, momentos de heresias, como o arianismo, por exemplo, que foi amplamente combatido por São Cromásio. Nós também temos momentos de tensão em que não se sabia qual era o Papa verdadeiro, tinha um Papa em Roma, tinha um Papa em Avignon, na França, e foi um momento conturbado em que se precisou de uma santa para lançar luz a isso, que foi Santa Catarina de Sena. E temos, claro, por que não mencionar aqui a própria revolta protestante, que é esse momento aí de cisma, de grande cisma na igreja, e todos esses momentos de grande crise, de grande embate nos mostram que a igreja é de fato uma instituição divina e que prevalece sobre o mal, porque estamos aí há mais de 2000 anos. Perceber isso também nos ajuda a perceber o quinto motivo, que estudar essa história nos ajuda a ter certeza de que esta vida é apenas uma preparação para a eternidade e que a igreja é de fato essa ponte que nos une com o céu, né? Essa união entre o céu e a terra. E quando nós estudamos a história da igreja, nós estudamos inclusive os sinais visíveis dessa união, que são os milagres. Podemos mencionar inclusive os milagres eucarísticos, que são um grande sinal dessa presença divina na terra por meio da igreja, por meio da consagração da Eucaristia. Vamos trazer aí especialmente o milagre de Lanciano, que é o mais famoso de todos e que nos ajuda a vislumbrar esse sinal concreto e visível e que só o estudo da história da igreja pode nos dar. Sexto motivo,
Estudar a história da igreja é para conhecer a verdade sobre a igreja e para não acreditar nas mentiras, nas falácias difamatórias que inventam sobre ela, como as mentiras da Inquisição, em que nós ouvimos aí que a igreja matou milhares e milhares de pessoas e torturava gratuitamente milhares e milhares de pessoas, quando, na verdade, quando nós vamos estudar a história da igreja, nós sabemos que não é assim, que a Inquisição ela é, de fato, um momento em que a igreja buscava, acima de tudo, a recuperação daquele fiel que estava perdido em doutrinas erradas, em doutrinas vazias, em recuperar a fé daquelas pessoas e também em não deixar que se disseminassem mentiras de fé, para não enganar o povo simples, né? Para não enganar esse povo simples para que ele não se perdesse. O próprio venerável Fulton Sheen já nos dizia, uma de suas frases mais famosas, né? De que não existem mais de 100 pessoas neste mundo que realmente odeiem a Igreja Católica, mas há milhares que odeiam o que eles pensam ser a Igreja Católica. Sétimo motivo é que este conhecimento é libertador, porque a partir do momento em que nós conhecemos a história total da igreja, com seus erros, com seus acertos, com seus momentos de sucesso, de louvor, de glória e seus momentos de crise, nós abraçamos totalmente a fé e a igreja e sabemos que de fato a nossa fé não se abala diante de nada. E se não se abalou até agora com tudo que já aconteceu no mundo, não é agora, né? Não é nesse momento que vai se abalar, muito pelo contrário. Por isso que no oitavo motivo, nós temos aqui estudar a história da igreja como uma forma de honrar quem deu a vida pela fé. Estudar a história da igreja é uma forma de honrar os seus mártires, de honrar os seus santos. Porque se nós conhecemos essa trajetória, nós entendemos aquilo que Jesus nos pede. Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder vai encontrá-la. E bom, como nono motivo, nós não podemos deixar de mencionar aquilo que talvez seja o mais óbvio de todos. Nós não podemos amar aquilo que nós não conhecemos. Essa é uma conhecida frase. Nós podemos, inclusive, pensar numa imagem de casal, o quanto um homem e uma mulher só se amam à medida em que eles se conhecem. E eu posso amar o meu próximo, eu posso ajudar o meu próximo e amá-lo fraternalmente, mas um amor profundo, ele brota a partir do conhecimento, a partir do convívio, a partir de saber quem é aquele que está diante de mim. E com a igreja não é diferente. Quanto mais nós sabemos sobre a sua história e quanto mais nós a conhecemos, mais nós a amamos. Muito mais do que dizer que nós somos católicos, é preciso saber responder por que nós somos católicos, por que eu sou católico. E saber a história da igreja é uma forma de responder plenamente a essa pergunta, não só uma forma, mas como uma condição para que nós possamos responder plenamente a essa pergunta.